O pomar e as galinhas. Existia também ao lado desse pinheiro um pomar com vários pés de laranjas e mexericas, e entre eles vários que eram de laranja-lima. E quando estavam maduras, eram distribuídos entre os vizinhos, pois não dávamos conta de consumir tudo aquilo. No topo de uma dessas laranjeiras, eu implantei um aviãozinho feito com madeira e lata. Sua cauda era responsável por manter ele sempre apontado para o lado que vinha o vento, que também mantinham suas hélices sempre girando. Interessante que mesmo após um bom tempo já morando na cidade, ele ainda continuava lá e funcionando. Sei disso porque uma vez voltei até lá e pude ver, e isso me deixou muito emocionado. Logo ao fundo daquele pomar havia praticamente uma mata fechada de uma vegetação que chamávamos de mamoneiro. E lá no meio dessa vegetação era um dos meus lugares favoritos, por onde eu sempre estava perambulando, vivendo minhas aventuras que muitas vezes eram perigosas. Todo o espaço onde continha o pomar e os mamoneiros eram cercados por telas para criar uma grande quantidade de galinhas. Esse lugar era encantador. Eu ainda me vejo batendo as espigas de milho no pé de laranja e rodeado por uma grande quantidade de aves. Assim que começasse a bater as espigas, já podia ver saindo daqueles arbustos as inúmeras galinhas que vinham correndo, todas felizes, pois sabiam que ia comer. Sempre gostei dos animais. Inclusive, aqui do meu lado agora, tem uma gatinha deitada numa caixinha. Ela sempre fica aqui comigo. E naquele tempo, eu tinha um pintinho que criava dentro de casa. Esse pintinho tinha o nome de Cuti. E sempre quando eu chamava pelo seu nome, ele vinha correndo. Mas quando ele ficou adulto, acabou por ser abatido, escondido de mim. E aquilo me deixou muito triste. Eu sofri muito com isso e protestei não comendo sua carne. Essa é uma lembrança tão triste que não quero nem tocar mais nesse assunto. A cada acontecimento um conteúdo, e todos eles instrutivos. Por mais insignificantes que alguns possam parecer, ainda apresentam alguma coisa que de certa forma dá algum impulso, mesmo que sutil, para um avanço geral. E assim gradativamente ao longo de nossa vida, nas proporções de nossa atenção. Devemos estar sempre atentos para todos os eventos e procurar encontrar neles as mensagens que possam nos apresentar. Como exemplos estão as passagens que ocorreram durante a minha vida, aqui descritos com suas lições. Façam o mesmo, relembrem seus momentos e tentem assimilar o que de bom eles podem te ensinar.
Construir o paraíso interior é a nossa meta, já desde o nosso nascimento. Não devemos deixar que nossa vida seja mais uma a passar em vão, fazendo por não merecer a nossa própria existência. Meus amigos, eu tenho acompanhado e visto pessoas que não avançaram nem um pouco, mesmo já tendo vivido muitos anos. Tem muitos que irão apresentar os mesmos defeitos e maus comportamentos até os últimos instantes em que viverem. Esses não darão a mínima atenção para os detalhes que irão acontecer no decorrer de suas vidas, e provavelmente irão viver apenas visando seu bem-estar a qualquer custo, menos tentando construir méritos pela vida. O castigo injusto. Na escola, eu sempre fui bem comportado e nunca fazia nada que pudesse aborrecer a professora ou mesmo os amiguinhos. Mas nesse dia, eu fui visto como mau por conta de uma coisa acontecida acidentalmente. Na hora do recreio, estávamos todos felizes, brincando no pátio da escola. E num impulso infantil, eu peguei uma madeira fragmentada, de forma achatada, que, se não me engano, era resultado do corte de uma árvore. E atirei aquilo com tanta força para uma direção que não havia ninguém. Mas a forma achatada e o vento fizeram com que aquele cavaco mudasse a sua rota e atingisse lá longe uma menina. Eu fiquei apavorado, porque ela não parava de chorar. E para piorar ainda mais, nesse mesmo instante, o pai dela passava pela estrada bem na frente da escola e viu a filha dele naquela choradeira, sem parar. A professora, diante daquela situação, vendo o pai da menina furioso, também ficou assustada e pediu que todos entrassem na sala. Eu fiquei tenso ao ver que aquele homem estava tão furioso, e ainda por cima, ele também entrou conosco na sala de aula, e praticamente obrigando a professora a me pôr de castigo. Ela assim tentou fazer, mas eu neguei o castigo e não quis ir de modo algum. Até agora ainda vejo essa cena. O pai da menina exigindo que a professora me pegasse pelo braço e colocasse atrás da porta. Ela tentava, mas eu sempre me negava. E ainda me enfureci muito, pois sabia que não merecia aquele castigo. Eu explicava que não tinha sido intencional, mas de nada adiantava. E no final das contas, acabou como eu queria mesmo. Não fui de castigo. Essa passagem rende uma boa análise e, sem dúvida também, um conteúdo muito instrutivo, pois ele remete o nosso imaginar a fatos atuais, onde vemos muitas injustiças sendo praticadas, pessoas sendo punidas sem merecer. E muitas, mesmo nitidamente culpadas, sendo absolvidas e até mesmo idolatradas. Em um lugar perfeito, onde muitas pessoas almejam habitar, não existe a injustiça, pois todos os fundamentos são compreendidos e considerados.
e seus habitantes possuem um nível muito elevado de sensibilidades, amor ao próximo, conhecimentos, etc., sendo todos bons e justos. Aqui não é raro ver pessoas julgando sem o real conhecimento de causa, agindo severamente com base em suposições ou informações equivocadas, desconsiderando as possibilidades de serem falsas. Como pode o nosso mundo se tornar em pouco tempo em um paraíso, tendo entre os habitantes a maioria ainda tão deficientes em suas análises, sem falar naqueles que, mesmo conhecendo a verdade, inventam mentiras para poder punir injustamente e pôr em prática uma vingança, ou mesmo pelo simples fato de não gostar do acusado. E tem também essas pessoas que ampliam uma culpa alheia para saciar o seu prazer em punir de forma desproporcional ao ato praticado. Aqui as pessoas que controlam, editam as regras, geralmente são as piores. Já conseguem chegar até lá por conta de propaganda enganosa e artimanhas maliciosas para iludir aqueles que irão votar. Esse sistema de seleção é falho, equivocado e só privilegiam os insensíveis, cruéis, injustos, mentirosos e etc. Então, meus amigos, vamos comigo criar condições para que o nosso mundo um dia possa ser muito melhor? Como eu queria ter o poder de fazê-lo sentir. Sentir as mesmas emoções e necessidades que hoje dominam os meus momentos. Venho por entre os anos a conviver com essa sensação crescente de algo que já tomou proporções irreversíveis. Mesmo no silêncio das noites, nas profundezas dos meus sonhos, as imagens dos cenários de um lugar tão sublime não querem cessar. E com isso, cada passo eu direciono para lá, ainda que numa visita repentina. Porém, a razão, por ora, me induz apenas a me conformar com os sonhos, e que muitas vezes também chegam em plena lucidez, em auxílio de um ser que quer aos quatro cantos do mundo anunciar. Quando eu elevo meu olhar para a imensidão do alto, a razão resplandece, me fazendo entender que sou apenas uma minúscula fagulha ocultada pela dimensão do infinito. Mas, se cada um também se tornar, ainda que seja em minúsculo ponto de luz, juntos podemos brilhar tal como a mais imponente das estrelas.
Agora que já pode compreender um pouco mais a natureza de minhas pretensões, sinto que posso ser mais ousado com minhas palavras. Quero que sinta comigo a vontade de navegar neste mar de possibilidades sem temor. Não podemos nos limitar perante obstáculos infundados, impostos por leigos diante da infinidade de itens a compor o nosso vasto universo. Se preparem, meus amigos, porque à medida em que vamos avançando, esse conteúdo vai se tornando cada vez mais místico, mais intrigante, aparentemente mais fantasioso, porém verdadeiro, a ponto de chegar até o paraíso dos sonhos. E para que possa melhor entender e considerar esse propósito, que se apresenta de uma forma tão diferente, torna-se necessário então o conhecimento por completo dos momentos que aconteceram no decorrer de minha vida. Mesmo eu nesse presente ainda não tenho a total compreensão desse enigma, e muitas coisas ainda pairam nesse meu pensar com semblante tão enigmático. Portanto, meus amigos leitores, ouvintes, façam nesse instante como eu. Esqueçam agora todas as regras que de alguma forma impõem limites e tentam impedir ou atrapalhar a sua evolução. Essas que geralmente são criadas por pessoas ambiciosas, ingênuas perante o real sentido da vida, que têm em seus propósitos apenas o domínio sobre os outros e a riqueza. Torne-se em seres cuja morada não é mais somente essa pequenina esfera insignificante, e sim toda a imensidão do universo sem fronteiras. Sintam o infinito como o seu habitat natural e fiquem à vontade para passearem nesse nosso vasto território sem limites. E busquem os conhecimentos, ainda que estejam além dos horizontes cósmicos. Acreditem em todas as possibilidades, já que o tudo está à nossa volta, ocupando um espaço que não se acaba e por um tempo eterno. Vejam a grandeza dessa realidade. O infinito é de fato nossa casa e a eternidade é nossa meta. Como podem perceber agora, são coisas magníficas demais para nos colocar em posição de míseros seres com algumas pouquíssimas capacidades. Não, tudo é muito além daquilo que nos falam e até mesmo aquilo que os mais estudiosos tentam nos ensinar. Sejamos agora aqueles que não duvidam de mais nada e, se necessário, finjam ser criança para não se sentirem incomodados com isso. Voltem a fazer valer suas imaginações sem medo de se sentir ridículos, pois assim será se não fizer por merecer a sua realidade, se limitando em considerar apenas as coisas ditas como normais perante uma sociedade acomodada. Sejam audaciosos em pleno avanço, ou medrosos estacionados, sem mérito algum pela sua vida que é tão sublime, vida que foi concedida a nós por alguma força suprema que esperava um retorno significativo. Se assim não fizerem, não terão condições de avançar por entre essas páginas
capacitados para compreendê-las e considerá-las, pois não perceberão a real importância. Seria então como se viajar por lugares maravilhosos com os olhos vedados. Não sejam pouco, sejam muito, mas para isso precisam construir as condições, acreditando e considerando todas as possibilidades. Saibam que a essência das coisas mais importantes e belas estão nos lugares onde os olhos não podem ver. Na verdade, todas as coisas são formadas com base microscópicas. Mesmo as coisas mais avantajadas se tornaram verdade a partir dos átomos. Mas não podemos nos esquecer de um detalhe crucial, que é a consciência. Assim como devemos considerar tudo, também não podemos acreditar cegamente em tudo, pois podemos estar enganados muitas vezes. Mas também podemos talvez em seguida nos deparar com uma realidade ainda mais espetacular do que essa a qual imaginamos. Por essa razão, mesmo após um resultado frustrante, devemos ainda considerar e continuar explorando. Mesmo as coisas mais evidentes merecem uma análise mais profunda, já que muitas delas nem sempre são aquilo que aparentam, podendo às vezes até ser muito mais. Devemos também considerar os nossos limites, a falta de capacidade e de meios para que possamos abranger as coisas e conhecer os fundamentos, pois essas impossibilidades podem nos privar de compreender muitas coisas. Talvez seja também por não possuirmos ainda o mérito por tal informação, mas nunca devemos deixar de tentar. Uma aparição de um fenômeno no céu. Ainda bem que nesse dia estávamos em um grupo de várias pessoas, e por isso ficou mais fácil convencer aqueles que ouvem de nós essa história. A noite era razoavelmente fria e meu pai havia ido para uma pescaria em uma represa de uma hidrelétrica que ficava no município vizinho. Tudo estava normal, até que minha tia, que morava ao lado, nos chamou toda eufórica para que fôssemos ver algo lá fora. Ao perceber sua animação, saímos todos às pressas e curiosos. Deparamos com ela olhando para o céu e também fizemos o mesmo. E vimos então algo de uma luminosidade tênue e branca. Um círculo bem grande e luminoso, com uma esfera escura no centro. Algo parecido com um CD gigante, e se movia lentamente, sem nenhum ruído, para a direção da represa onde meu pai estava pescando. Imagino que aquele momento deveria ser mais ou menos 21 horas da noite. Ficamos eu, meus irmãos, a mãe e a família toda de minha tia olhando aquilo, todos espantados e questionando.
e só fomos dormir depois que aquilo se afastou de nós e sumiu. No dia seguinte, meu pai, todo empolgado, chegou falando que lá onde ele estava havia passado algo no céu e, pela descrição, era o mesmo objeto, mas sobre eles havia passado muito baixo, de uma forma que ocupou um grande espaço no céu. Deveria ter mais ou menos uns 100 metros. E quando passou, além de ficar gelado, iluminou sutilmente todo o ambiente onde estavam. E nós também contamos o que vimos e ficamos todos assustados por um bom tempo. E até hoje não sei explicar o que seria aquilo, pois era geometricamente perfeito demais para ser uma nuvem. Nesse tempo, eu já tinha muita fascinação pelo céu e seus mistérios. Ficava sempre observando o firmamento e já idealizava um outro lugar que parece estar além dessa nossa dimensão. Ao ver esse objeto a pairar na penumbra de uma noite calma, ao invés de medo, na verdade, foi a emoção que me tocou. Quando recordo os acontecimentos, posso então montar toda uma lógica e construir, ainda que não imaginar, o lugar que um dia, quem sabe, irei habitar. Sei que meu mérito ainda não é suficiente para merecer esse feito, mas sei também que a generosidade infinita do alto nos coloca em condição de conquistá-lo. Eu creio naquilo que os acontecimentos já somaram quantias e lógicas suficiente para construir minha certeza. Essa mesma que me fez, por vezes, em agonias. Pois quanto mais explícito for o conhecimento, mais nos mostra o quão ingênuos fomos e somos. E essa mesma situação nos faz também perceber o tamanho dos nossos limites e também da maioria daqueles que nos rodeiam. Como eu gostaria de dizer agora aquilo que meu ser muito anseia. Porém, as interpretações da sociedade me colocariam em situação desapropriada para a minha sensibilidade. Seria o julgamento e a condenação pelos iludidos que acreditam ter como provas algo que pensam possuir o conhecimento pleno, enquanto que, na verdade, um infinito de possibilidades ainda se encontram ocultas de suas percepções. Como podem ver, meus amigos, já estamos adentrando em um estágio mais avançado, onde se torna mais perceptível minha cautela maior para contar a vocês os fatos acontecidos, pois a essa altura, o que lhe parece fantasia há de se fundir com aquilo que era apenas uma simples história a contar detalhes da minha vida. Eu quero acreditar que talvez já possa estar sentindo as mesmas emoções que sinto em certos momentos de tão sublime percepções, pois somente dessa forma poderá haver então a minha lógica de maneira muito mais explícita, e assim sentirá o mundo com emoções mais avantajadas. Verá a sabedoria habitando na mente daqueles que toda a sociedade os acusavam de loucos, e verá a insignificância nas ações ditas como impressionantes de muitos
espíritos influentes. Pois, se com tais percepções fossem dotados todos os seres humanos, o céu não teria somente o azul com suas imponentes nuvens para impressionar. Nas matas não veria somente o verde acolhendo a vida. E a música, ainda que fosse a mais bela da terra, não teria somente o seu som para que pudéssemos percebê-la e nos emocionar. Saberiam, portanto, que mesmo a mais doce das melodias ainda está para nós aqui, privada de seu maior potencial de nos fazer sentir. Enfim, estaríamos muito mais conscientes e amáveis, pois estaríamos então desfrutando com maior profundidade de uma infinidade de coisas mais que hoje em dia são desconsideradas ou mesmo desconhecidas.